Então vamos lá. Agora então vamos utilizar então o conceito de ângulos internos alternos, né, alternos internos, para verificar uma condição para paralelismo entre retas, tá? Então o que diz esse resultado? Diz o seguinte: então se eu tenho duas retas, né, R e S, duas retas cortadas por uma transversal T, tá? Elas formam dois ângulos alternos e internos congruentes. Então quer dizer que o 1 é congruente ao 2, né? Então tem a mesma medida, tá? Então as retas R e S são paralelas, tá? Então se uma transversal com relação a duas retas R e S formam ângulos alternos e internos congruentes, tá? Basta um par deles, né? Não precisa verificar que esse e esse, não. Esse parzinho e o outro parzinho são congruentes. Não, basta que um par deles seja congruentes. Isso vai me garantir que as retas R e S são paralelas. Ok? Então vamos ver como que a gente pode provar isso, né? Como que eu posso fazer essa demonstração. Então eu quero provar que a reta R e a reta S são paralelas, tá? Então eu vou provar por absurdo. Então supõe por absurdo que elas não são paralelas. Tá? Então supõe por absurdo que R não é paralela a S, tá? Então o símbolo de paralela eu posso fazer assim, tá? Aí não é paralela, é só cortar, tá bom? Então supõe que elas não são paralelas. Bom, mas o que a gente viu? Tem três opções para duas retas, né? Ou elas são coincidentes, concorrentes ou paralelas. Como elas não são paralelas, então ou elas são coincidentes ou elas são concorrentes, tá? Então duas opções. O primeiro caso, R e S não são coincidentes, tá? Não podem ser coincidentes. Por quê? Pois quando eu faço a interseção de T com R é um ponto P. E a interseção de T com S é um ponto Q. E são dois pontos distintos, tá? Com P diferente de Q. Por quê? Se os dois fossem o mesmo ponto, eu não teria uma reta transversal, tá? Para ter uma reta transversal, tá? A definição de transversal que a gente viu agora há pouco garante que essas interseções têm que ser distintas, tá? Então uma reta só é transversal a outras duas retas se ela intersecciona essas duas retas em pontos distintos. Então vem lá da definição, tá bom? Essa garantia aqui que P é diferente de Q vem da definição de transversal. E a gente tem aqui, ó, por hipótese, né? Então ela está falando aqui no teorema que eu tenho uma reta transversal às outras duas retas, tá bom? Então isso já é garantido. Muito bem, então elas não podem ser coincidentes, então só sobra a hipótese de elas serem concorrentes, tá? Então se R e S são concorrentes, o que vai acontecer se elas são concorrentes? Significa que eu vou ter um ponto, né, na interseção. Então quer dizer que R inter S é igual a um certo ponto R, né, aqui na frente. Tá? Então, como que vai estar a nossa situação? Vai ser um ponto R, né, mas que esse R não está no ponto, na reta T. Né? Então R diferente de P e R diferente de Q. Para elas serem concorrentes. Então eu vou estar com a seguinte situação. Eu vou ter aqui então a reta R, a reta S e aqui a reta T. Então aqui eu tenho os dois ângulos, né? O ângulo 1 e o ângulo 2, como a gente desenhou ali. O ponto P, o ponto Q e aqui o ponto de interseção dos dois, ponto R. Tá? Então eu vou ter um triângulo aqui, correto? Então o triângulo é PRQ. Tá? PQR. Muito bem.
Bom, por hipótese, o que a gente sabe? A gente sabe que a medida do ângulo 2 é igual à medida do ângulo 1, tá? Ah, pessoal, aqui eu vou começar a utilizar um abuso de notação. Por quê? Eu teria que colocar o mzinho aqui para poder colocar o igual, né? Entre os ângulos aqui eu só posso colocar congruente, tá? Mas eu vou fazer esse abuso de notação. Eu vou esquecer o mzinho aqui, tá? Só para simplificar as notações. Então, quando eu escrevo aqui que o ângulo 2 é igual ao ângulo 1, o que eu estou querendo dizer são as medidas, que os ângulos são congruentes, tá bom? Então, essa vai ser um abuso. Muito bem, como isso daqui acontece, pessoal, veja só. Então, eu estou aqui com o meu triângulo, correto? Veja só. Esse aqui, a reta T, é um prolongamento do lado PQ, certo? Então eu fiz o prolongamento. Como que eu defino o ângulo exterior, pessoal? Veja só, o ângulo exterior eu faço, né? Vamos voltar lá na definição. O que era? Eu tinha um triângulo aqui. Ângulo exterior, eu pegava um dos lados aqui qualquer, estendia, né? Na reta aqui. E aí o ângulo exterior é o que forma aqui, né? Esse aqui, né? Aí eu posso estender todas as retas aqui. Esse aqui é exterior, esse aqui é exterior. E esse aqui é exterior. Esse aqui também é exterior. Tá bom? Então, quem que é esse ângulo aqui, ó? Eu peguei e estendi um dos lados aqui, ó. Um dos lados, o lado RT. Então, quando eu faço a extensão do lado RP, eu tenho esse ângulo aqui e esse ângulo aqui, que são dois ângulos opostos pelo vértice, então são congruentes. O 2 tem a mesma medida desse outro aqui, tá? Que aí no caso, não, aí não fala nada. Mas eu poderia chamar de 3 aqui, esse ângulo, tá? Então esses dois aqui são ângulos externos, tá bom? E aí a gente viu lá, quando a gente trabalhou sobre ângulos externos a um triângulo, a gente viu o quê? Que todo ângulo externo é maior, né, que os outros dois internos não adjacentes, né? Então, por exemplo, esse é maior que esse e esse. Esse é maior que esse e esse. Então, esse 2 aqui, ele tem que ser maior que esse ângulo aqui, que forma aqui dentro, né, que eu vou fazer em azul. E maior que esse ângulo 1, tá? Então, é uma contradição. Então, por aquele teorema do ângulo externo, a gente tem, então, pelo teorema do ângulo externo, a gente tem que o ângulo 2 é um ângulo externo ao triângulo PQR, então ele tem que ser maior que o ângulo 1 que é não adjacente a ele, que é um interno não adjacente. Então veja, aqui eu tenho que ter maior e aqui eu tenho que ter igual, então é um absurdo. Tá? Então o absurdo vem do fato da gente supor que essas duas retas RS são concorrentes, né? Aí formam um triângulo e aí eu tenho que o ângulo externo 2 tem que ser maior que o ângulo interno não adjacente 1. Tá bom? E aí então contradiz a hipótese de que esses dois ângulos aqui têm que ser congruentes. Tá? Então aqui a gente chega num absurdo, então portanto, para finalizar, portanto, as retas R e S são paralelas. Tá bom?